Fala galera, Argon aqui trazendo pra vocês o vídeo de dicas da rodada 32. Muita gente aí conseguiu mitar aí na rodada passada, fez algumas boas escolhas. Nosso time aqui, não gostei da nossa pontuação aí, ficamos aí com 71 pontos aí na rodada passada. Ficamos sem o nosso capitão e sem o nosso reserva de luxo, então não gostei muito da nossa pontuação. Teve pessoas aí que conseguiram passar dos 100 pontos, aí fizeram 90 pontos, aí conseguiram mitar. Não foi uma rodada muito boa aí para o nosso atacante, aí o Palmeiras aí poupou legal aí e ficamos aí sem os nossos atacantes. Aí não deu muito bom para o nosso time aqui do canal. Porém aí, vamos melhorar aí a nossa pontuação aí. Vamos aí para as dicas aí da rodada 32 aí, galera. Vamos mitar aí e vamos confiar no Palmeiras aí novamente, apesar aí de ter poupado na última rodada. Quem sabe, dessa vez aí também vamos ficar um pouco mais esperto, porque o jogo do Palmeiras vai ser o último jogo da rodada. Então, vamos atrás de informações aí para saber se alguém vai poupar, ou vai ser poupado ou não. Então, mas Palmeiras aí vai ser o grande nome aí para nossa escalação aí nessa rodada. Então, sem mais delongas aí, bora para as dicas de goleiros aí, galera. Goleiros que eu gosto aí para essa rodada. Vamos lá. Eu gosto aí do Walter aí do Mirassol, vai jogar fora de casa contra o Fluminense, tem potencial de fazer defesas. Então, gosto bastante aí do Walter, é um dos goleiros que eu mais gosto aí nessa rodada. Gosto aqui também do Carlos Miguel, do Palmeiras, grande potencial aí contra o Santos. Quem sabe aí segurando um SG nesse jogo contra o Santos aí. E talvez aí algumas defesas mesmo jogando em casa. E o outro nome que eu gosto aqui para goleiro, galera, eu gosto do Cássio aí, do Cruzeiro. Vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Potencial aí de segurar o SG ainda com a soma de mais defesas aí nessa rodada. Então, esses são os nomes assim que eu mais gosto aí, uns nomes de goleiro um pouquinho mais ousado aí pra rodada. O Rossi aí do Flamengo, que vai jogar fora de casa contra o São Paulo, é sempre um jogo muito difícil, pode ser um nome interessante aí, mais ousado pra rodada. E também o Ivan do Internacional, que joga fora de casa contra o Vitória, vai ser um jogo bem complicado aí, os dois na briga aí, pra ver quem é que foge do rebaixamento. Então vai ser uma disputa aí bem difícil esse jogo. Então vejo possibilidades aí de bastante defesa aí pro goleiro Ivan. Certo, galera? De goleiros aí são esses nomes assim que eu mais gosto aí pra rodada. Eu vou fazer aqui a estratégia do antinegativo. Eu vou ligar aqui o filtro de contundido aqui, colocar o João Ricardo, e o meu goleiro aí pra essa rodada vai ser o Carlos Miguel do Palmeiras, galera. Carlos Miguel vai ser o nosso goleiro aí pra essa rodada. Zagueiros, galera. Dicas de zagueiros aí pra rodada. Vamos desligar aqui o filtro de lesionados. Vamos lá. Zagueiros que eu gosto aí pra essa rodada. Não tem muitos nomes interessantes aí que eu gosto aí. Nomes um pouquinho mais ousados aí é o Danilo do Flamengo. Eu acho um pouquinho ousado aí pra quem quiser dar uma arriscada na rodada. Léo Pereira também, acho um pouquinho ousado. Acho que o São Paulo pode tirar o SG do Flamengo nesse jogo. Nomes bem interessantes aí pra rodada, que são os meus favoritos aí. Gustavo Gomes do Palmeiras, Ferrarese aí do São Paulo. Também é um jogo que eu acho que o São Paulo perde o SG, porém o Ferrarese jogando em casa aí pode nos ajudar com bastante desarmes, então é um nome interessante. Outros nomes aí pra zaga. Eu gosto aí da dupla do Cruzeiro aí na zaga também, o Vilauba do Cruzeiro. E o Fabrício Bruno também, né, do Cruzeiro aqui, mais baratinho. Murilo do Palmeiras também, baita nome pra rodada, tá escalado o Murilo, quero ter um zagueiro do Palmeiras nessa rodada. A maioria aí tá quase fechando a defesa do Palmeiras, né? E tem o Vitor Gabriel aí do Internacional aí, um nome mais ousado aí pra rodada aí, pra quem quiser se diferenciar. Eu vou ir, e o meu segundo zagueiro vai ser o Fabrício Bruno, galera. Vou fechar com o Fabrício Bruno aqui, não quero, pesar tanto na defesa do Palmeiras. Tô meio ressabiado aí da última rodada, que eu perdi. Eu tava com o Gustavo Gomes no meu time, ele não jogou, daí teve que entrar meu zagueiro reserva. Não foi um reserva muito bom, porque tinha perdido o SG. No ataque eu perdi os dois atacantes, né, do Palmeiras, inclusive o Vitor Roque, que era o meu capitão, e o meu reserva de luxo era o Flaco. Daí o Flaco não jogou e o Vitor Roque zerou. Então foi a mesma coisa que ficar sem dois atacantes, né, no time. Então vou ir com mais cautela aí pra essa rodada. Ou pelo menos preparem aí bem o banco de reserva de vocês aí. De zagueiros aí são esses aí, galera.
Zagueiros são esses aí os nomes que eu gosto. Até no meu banco de reserva aqui, meu zagueiro reserva, galera, eu vou com... Deixa eu ver. Tem o James aqui, né, galera? O James aí do Mirassol é um nome interessante, é sempre muito regular aí, desarma bastante. Eu vou ir com o James aí na segurança aí, caso venha algum jogador a faltar. E o James acho que é um bom nome aí, seguro, pra estar no banco de reserva. Laterais, galera. Dicas de laterais. Gosta aí do William, que tem um confronto favorável, mesmo sendo fora de casa. Contra o Grêmio, ele tá bom pra valorizar aí na rodada. Outros nomes interessantes aí. Kaique Bruno tá escalado aqui no nosso time. Bernabé como um nome mais ousado aí pra rodada. Piquerez, bom nome aí pra rodada também, porém eu prefiro o Kelvin, acho que o Kelvin é um pouco mais regular do que o Piquerez. Juninho Capixaba do Bragantino, bom nome aí pra essa rodada, também desarma bastante, mesmo sendo um confronto difícil contra o Corinthians. Vejo potencial no Capixaba para essa rodada. Outros nomes aqui, Reinaldo, né? O nosso King Naldo aí, baita nome aí pra rodada também. Vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Grande potencial de imitada aí pro Reinaldo. E tem potencial do gol, né? Vai jogar fora de casa contra o Fluminense, mas é um nome aí que não nos deixa na mão, né? Outros nomes aí, galera. Outros nomes para laterais. O Kelvin, né, que eu falei pra vocês aí, vai ser meu segundo lateral aí, pelo potencial aí do jogo que o Palmeiras tem, né? Jogando em casa, potencial do SG. A regularidade aí do Kelvin é muito boa, então Kelvin tá escalado aqui no nosso time, galera. Outros... bom, é isso, né, galera? Aí quem quiser ir com algum lateral do Flamengo aí, pela um pouquinho mais ousado e também é interessante. Então fechamos aqui as laterais. O meu lateral reserva, vamos ver o que sobrou aqui. Tem o Varela ali do Flamengo, que é um nome interessante. Bruno Gomes, aí eu vou ir com o Bruno Gomes, porque nós vamos ter a escalação do Internacional e Vitória antes do mercado fechar. Então, para ter uma segurança aí de ter alguém aí que eu tenho certeza que vai entrar no time caso algum dos meus laterais não jogue, ainda mais que o Palmeiras é o último jogo da rodada, então ter alguém ali para ter alguém para pontuar no banco de reserva, que tu vai saber que vai entrar no jogo, é bem importante. Então, Bruno Gomes aí do Internacional tá escalado aqui no nosso banco de reservas para a rodada 32. Eu já vou escalar aqui o técnico, galera. O técnico não vai ter mistério. Abel Ferreira aí vai ser o melhor técnico para a rodada. Para quem que não quiser ir com o Abel Ferreira, tem o Leonardo Jardim do Cruzeiro, que eu acho que é uma alternativa interessante aí para a rodada também. Porém, disparadamente aí o Abel Ferreira acho que é o melhor técnico para essa rodada. Certo, galera? De técnicos aí já vamos adiantando. E então fechamos aqui já o técnico e vamos avançar aqui pro meio de campo. No meio de campo aqui também não tem muito mistério, viu, galera? Não vejo muito potencial aí, muitos nomes diferenciados para a rodada. Os melhores que eu acho, a Arrascaeta do Flamengo tá escalado, Matheus Pereira pelo confronto favorável, mesmo sendo fora de casa, contra o Grêmio. E para fechar aqui o trio de meio de campo aí, o Felipe Anderson do Palmeiras. Outros nomes aí um pouquinho mais ousado para a rodada, galera. Tem o Alan Patrick aí, acho que é um nome ousado aí para a rodada, porém pode funcionar aí para diferenciar, como um terceiro meia, né? Quem mais? Lúcio Acosta aí do Fluminense pode ser um nome interessante aí para a rodada também. Pode ser que saia gols para os dois lados aí, então pode ser um nome interessante aí contra o Mirassol. E aqui mais baratinho também, galera, um nome interessante que o pessoal não vai estar de olho muito, não vai estar muito de olho, né, que é o Christian aí do Cruzeiro, que pelo confronto favorável eu acho bem interessante aí o Christian também, para dar uma diferenciada aí na rodada. E também temos mais um nome que eu acho que eu devo ter passado, um nome do aqui, não, tá aqui, ó. Santiago Rodrigues do Botafogo, acho que é um nome bem interessante aí também. Nesse confronto aí do Botafogo contra o Vasco, aí pode ser que saia gols pelos dois lados também. E o Santiago Rodrigues eu acho bem interessante aí pra fazer gols aí nessa rodada. Certo, galera? Fechamos aqui então os nossos meias. E eu vou ir com o Santiago Rodrigues, galera. Pra ter um nomezinho diferenciado aqui na minha reserva aí, Santiago Rodrigues vai ser uma reserva aí no meio de campo aí para essa rodada.
Atacantes, galera, agora sim, a posição mais importante e a posição que mais faz gols aí, que pontua melhor aí nas rodadas aí. Então, Caio Jorge tá escalado no time. Outros nomes interessantes aí pra rodada. O próprio Memphis aí do Corinthians é um nome interessante, mais ousadinho contra o Bragantino. Verratti aí do Vasco também é um nome interessante. Vitor Roque aí, vamos dar mais uma chance aí. Acabou sendo poupado aí, porém sabemos do grande potencial que tem aí, o confronto favorável nessa rodada. Então Vitor Roque tá escalado. Yuri Alberto aí, um nome interessante aí pra rodada também, mesmo sendo fora de casa. Um nome ousado aí também pra essa rodada. Temos aqui também o Flaco Lopes aí, que vamos fazer a dobra do Palmeiras, mesmo sendo o último jogo da rodada aí. Talvez aí o Palmeiras não poupe aí pra essa rodada. Então pode ser que o Palmeiras vá com todos os titulares, então acho bem interessante aí a dobra do Palmeiras aí no ataque aí para essa rodada. Então Vitor Roque e Flaco Lopes aí estão escalados no nosso time. Outros nomes de atacante aí pra rodada, galera. O Ryan do Vasco é um nome bem interessante pra rodada. É um jogador muito regular aí, tem uma média básica muito boa, costuma pontuar bem, então gosto bastante aí do Ryan para essa rodada. Um outro nome ousadinho aí, o Carlos Vinícius do Grêmio. Joga em casa contra o Cruzeiro, pode ser que faça algum gol aí. Ele também tem os pênaltis a favor dele. Pode ser um nome interessante e diferenciado aí para essa rodada no ataque. Outros nomes, sim, mais diferenciado aí, mais ousadia para a rodada seria o Renato Kaiser do Vitória contra o Internacional, potencial de fazer gol na rodada. E também temos aqui para a rodada, mais baratinho aqui também, se for para o jogo, mas não tenho certeza se ele vai para o jogo, pode ser um nome interessante, que é o Carboneiro aí do Internacional, aí pode ser um nome interessante aí para essa rodada, se ele for para o jogo, né, galera? Se ele começar jogando, ele pode ser um nome bem interessante aí para a rodada. Certo, galera? De atacantes aí, são esses aí os nomes que eu gosto. O nosso capitão aí vai ser o Vitor Roque aí para essa rodada, mas quem quiser ir com o Flaco ou o Caio Jorge são válidos também para essa rodada, como capitão. No meu banco de reservas aqui, para ser o meu reserva de luxo, eu vou ir com o Ryan pela regularidade dele. Ryan vai ser o meu reserva de luxo aí para essa rodada. Fechamos aqui então a escalação do nosso time, galera. E estamos escalados aqui com o João Ricardo no gol, fazendo a estratégia do antinegativo, mas o goleiro de verdade é o Carlos Miguel. A nossa dupla de zaga estamos com Murilo e Fabrício Bruno. A nossa dupla de laterais estamos com Kaique Bruno e Kelvin. O trio de meio campo com Arrascaeta, Matheus Pereira e Felipe Anderson. E o nosso trio de ataque aí com Caio Jorge, Flaco Lopes e Vitor Roque de capitão. O técnico é o Abel Ferreira. No nosso banco de reservas estamos com Carlos Miguel, Bruno Gomes, James, Santiago Rodrigues e Ryan de luxo. Esse aqui é o time para a rodada 32. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal. É isso aí então, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!